porque eu creio que tem. Eu creio que tem. Todos estiveram no círculo de oração. E olha vai. O olho vai. Enquanto estiver no grupo de jovens, o olho vai cair. Enquanto estiver aqui, o Pai e essa noite Deus, oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, Senhor, irmãos, outra fase que eu noto no ministério de Jesus com a sua família apostólica, eu vejo certo individualismo que alguns discípulos inventaram. Eu vejo Pedro, e certa feita chega até Jesus e fala: mestre, eu vou, quem sabe, morrer até no teu lugar. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E Pedro não discordou do mestre, calou. E quando Jesus estava sendo levado de um lado para o outro, para ser acusado, julgado, a Bíblia diz que Pedro andava perto e reconheciam Pedro. aleluia. Alguém chegava e falava: você é um dos dele. Você é um que andava com ele. E Pedro: não, eu não, vocês estão enganados. Certa feita chega outra pessoa pela segunda vez e fala: você é um dele. Porque você se veste como um deles. Você fala como um deles. Você age como um deles. Nós temos que ser conhecidos assim, meu irmão. Não só aqui. Não só aqui na igreja. Da porta para fora também. Temos que ser conhecidos como quem age, como um discípulo, Meu Deus. como quem se veste, como um discípulo. Aleluia. Glória a Deus! Como você fala, como um discípulo, palavras torpes, palavrões na boca de crente não funciona. Palavras santas e de incentivo. Glória a Deus! Aleluia. Pedro, pela terceira vez, chega uma mulher e fala: Pedro, tu é um dele. E Pedro diz assim: eu não conheço esse homem. Pelo amor de Deus, eu não conheço esse homem. E o galo canta. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente, porque ele lembrou daquelas palavras que Jesus falou para ele, que ele negaria por 3 vezes. E aquilo ficou uma ferida na alma de Pedro, nas suas emoções. Ficou uma lacuna que Jesus falou: um dia eu não vou curar isso que ele tem. Agora eu não vou, até minha crucificação, eu não vou ter condições de chegar até Pedro e curar esse mal que eu revelei para ele que ia acontecer. Ele não soube vigiar. E de fato aconteceu. Que por 3 vezes ele me negou. E Jesus foi esperando o momento para daqui um dia, depois de ter ressuscitado, os discípulos esquecem um pouco o evangelismo e saem pescar. E saem fazer aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. E saíram pescar, e eles se aproximando da praia, cerca de 100 e poucos metros, quase 150 metros da praia, eles veem um homem. Aleluia. E eles se perguntam: quem é aquele homem? João já fala: é o mestre que está lá. Na hora que ele fala que é o mestre, João Pedro já sai, cata uma capa que encontrou por ali e cai na água e se veste. Ele não estava por nu completo, mas ele estava de uma certa nudez. Eles estavam ali pescando. Então ele coloca essa capa e chega até o mestre. E quando ele chega até o mestre, eu acho que Jesus olha para Pedro e fala: é isso que eu queria, você vinha até mim. Larga a pescaria que está lá, vem até mim. Larga os seus afazeres um pouco e vem até mim. Glória a Deus! A luta acabou e por diversas vezes foi acabando e foi voltando e foi acabando, mas você intentou vir à igreja, porque Jesus está aqui. Aleluia! Aleluia. Ele chega: e agora que eu vou curar essa ferida que está na alma de Pedro. Ele fala: Pedro, tu me amas?
E Pedro, claro, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. E pela segunda vez ele faz repetir: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, 3 negações, 3 vezes ele pede para que Pedro declare que ama ele. Pedro, tu me amas? Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Instantaneamente, eu creio que aquela ferida em Pedro é curada. Aleluia. E Pedro fica curado daquilo. Aleluia. Ele tinha. Só que Jesus vai ter um certo particular com Pedro e sai andando. E João que escreve, nos outros evangelhos não está escrito essa história que eu estou narrando. Só no evangelho de João, é um apêndice. Aí João chega e vai caminhando atrás de Pedro e de Jesus. O que esses dois vão em particular? Ele vai sondando os dois, vai sondando, até que Pedro nota a presença de João e diz: e esse aí? E esse camarada aí? Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, você se importaria se eu deixasse que ele vivesse até que eu voltasse? E esse rumor até que se espalhou entre as pessoas ali. Pedro já deixou criar nele mesmo um individualismo, o qual Jesus não queria que se criasse. Jesus tinha acabado de curar a alma dele ali. E ele já se preocupou que João se aproximou deles, quando ele ia ter um particular com Jesus. E aquele ali, ele queria ser o único. E aquele ali, ele queria exclusividade. E aquele ali, ele achava que era o tal naquele momento. Irmãos, isso não funciona na igreja, não. Aleluia. Isso não funciona na igreja. Pessoas querendo achar que é o único. Pessoas querendo achar que só ele pode louvar bem. Pessoas que podem achar assim: se eu não estiver na frente do círculo de oração, o círculo de oração fale. Não fale, não. Não vai falir. Porque Jesus está sobre as irmãs. Jesus está sobre elas. Se eu não tiver nesse grupo de jovens, vai de mal a pior. Não vai, meu irmão. Não vai. Não vai, porque Jesus está aqui. Eles estão sobre a escola. Eles estão sobre a roda. Pode abençoar aqui, irmãos. Não queira, você não deixe. Aí você vai dizer: não tem, irmão, isso no nosso ministério. Irmão, eu não sei, irmão. Eu não estou analisando a vida de ninguém. Pelo amor de Deus. Mas se tinha no ministério de Jesus, será que no nosso não tem? Eu não consigo acreditar. Irmão, o melhor não é eu, não é o pastor, não é o evangelista Paulinho, o presbítero Watson. O melhor não é a diaconisa da igreja, não é nenhum cooperador. O melhor é o mestre aqui dentro. Irmãos, por 2 vezes eu separei aqui em Lucas. Você depois escrever na sua casa em Lucas 9, do 46 ao 48, e em Lucas 22, do 24 ao 30, por 2 vezes os discípulos perguntando para Jesus quem é o maior. Já virou uma fase de estrelato que eles estavam querendo no ministério deles. Quem é o maior? Eles perguntaram. A Bíblia chega a dizer que em certo momento eles discutiam para ver quem era o maior. E isso não dá certo na igreja. Isso não dá certo entre nós. Brigar para ver quem é o maior. Certa feita os discípulos de João Batista estavam incomodando ele lá na prisão. E estavam ali junto com João, e João se perturbou com aquilo e disse: vão até Jesus, vão lá, perguntem e vejam o que está acontecendo, porque ele estava incomodado com os seus discípulos ali, não largavam dele. E João foi apenas um percussor para preparar o caminho do Senhor. Ele não era o Messias. E os discípulos ficaram ali ao pé de João. Eles vão até Jesus. E eles vão até Jesus para ver o que está acontecendo. E Jesus falou para os discípulos de João: vão até João e contem para ele que milagres acontecem. Conte para ele que cegos